Saúde. E no nosso Papo de Saúde de hoje, recebemos o clínico geral e cardiologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Marcelo Sampaio, para nos atualizar das últimas notícias de saúde no mundo. A gente comentou, no último programa sobre o uso de canetas emagrecedoras para perda de peso. E nesta semana, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido, que é semelhante à nossa Anvisa aqui no Brasil, alertou sobre um risco raro de pancreatite aguda grave em pacientes que utilizam dois tipos dessas canetas, GIP e a GLP-1. Doutor, gostaria então de agradecer aqui a sua presença e comentar a respeito desse risco de pancreatite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Na realidade, esse é um evento extremamente raro. Por quê? Nós sabemos que agora, com o crescimento acelerado da utilização dessas canetas, vão aparecer uma série de efeitos colaterais. O mais comum, por exemplo, é a formação de cálculos. Esses cálculos podem eventualmente gerar pancreatite. A pancreatite é um evento importante, deve ser monitorado, por isso que a gente tem que sempre respeitar as indicações dessas canetas, que são a utilização para pacientes com diabetes, obesidade e sobrepeso. Eu, obviamente, procurando um médico fazendo exames, a gente não teria esse tipo de problema. Por isso é tão importante não fazer uso das canetas sem uma recomendação médica, né? Exatamente. O grande problema é uma indicação que não é precisa. É aquele desejo social de você tratar uma eventual obesidade. Aí começa todo mundo que utilizar a caneta sem uma indicação. Essas pessoas não passam por médico, às vezes pegam canetas que são fraudadas ou às vezes canetas que têm outros tipos de mistura e os efeitos colaterais começam a aparecer. Então é muito importante você passar por uma avaliação médica, o médico constatar que você tem uma indicação de tratamento, fazer os exames prévios à utilização das canetas e aí sim você pode utilizar com toda a segurança. Bom, uma outra notícia bem importante é que a OMS anunciou uma busca por quase $1 bilhão para responder a 36 emergências no mundo, abrangendo ali crises humanitárias, repentinas e prolongadas. Doutor, falando desse assunto, a gente vive muitos conflitos hoje que também traz esse alerta, né? Pois é, infelizmente hoje o mundo está vivendo conflitos armados, guerras, que vão gerando problemas de saúde muito importantes. E isso realmente é um papel da Organização Mundial de Saúde. Além disso, hoje estão surgindo problemas de saúde vinculados às alterações climáticas. Essas perturbações todas do clima, muito frio, muito calor, vão gerando problemas que a Organização Mundial também tem que monitorar. E finalmente a questão das pandemias. Esse é um problema crônico. Nós tivemos o Covid, que graças a Deus ele terminou, mas será que teremos outra pandemia? Então todo esse papel é muito importante, o alerta, declarar essas emergências para que tudo isso possa ser bem controlado e monitorado. A gente aproveita para falar justamente um assunto importante sobre uma declaração do Ministério da Saúde de que o vírus Nipah não ameaça o Brasil. A gente também falou no último programa sobre o vírus Nipah, que criou um surto na Índia, mas o Ministério da Saúde aqui no Brasil tranquilizou os brasileiros sobre essa notícia. Aproveitando para falar sobre isso, porque muita gente vai para a internet, faz essa busca, fica preocupado. Então é importante a gente reforçar. Não tem um risco, pelo menos hoje, de pandemia. Dificilmente nós teremos uma pandemia, muito difícil, pelas características do vírus Nipah. Por quê? É um vírus que provoca uma doença muito agressiva. Por ser muito agressiva, a transmissibilidade dela é pequena. Então as pessoas ficam doentes rapidamente e não conseguem transmitir esse vírus, diferente do Covid, que tinha muitas pessoas assintomáticas ou com sintomas leves que transmitiam isso, porque continuavam na comunidade. Além do mais, o reservatório dessa doença é um morcego que não existe no nosso país. É um morcego grande que come frutas, que come seiva da tamareira. Isso a gente também não utiliza isso. Então, dificilmente ela vai chegar no nosso país. O que a gente tem que tomar cuidado? Com os viajantes, com as pessoas que vão para o sudoeste asiático e que podem eventualmente ter contato com pessoas que têm esse vírus, com secreções, e aí trazer essa doença para cá. Mas chegar de uma forma onde provoque um impacto social, um impacto na saúde, dificilmente isso irá acontecer. Até porque a questão da Covid, como o senhor bem disse, era bem silenciosa. Às vezes a pessoa nem sabia que tinha. E não é o que acontece com esse vírus. Exatamente. Na Covid,
uma pessoa poderia transmitir até para 3 a 5 pessoas. No Nipah, não. Ela consegue transmitir só para uma pessoa e olhe lá, porque é realmente uma doença muito agressiva, com alta mortalidade, e logo a pessoa ou está internada ou está em casa tratando. Então, ela não está na comunidade transmitindo. Por isso que o Nipah, em 1998, na Malásia, ele teve um surto, mas não teve uma pandemia. Então, há 27 anos, teve o primeiro caso de Nipah sem nenhuma pandemia. Por isso que dificilmente virá uma pandemia do Nipah. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço.